Poucas coisas dão mais poder a alguém do que a sua reação emocional. O estoicismo ensina que muitas pessoas provocam, criticam ou tentam ferir justamente para controlar sua atenção e seu comportamento. Quando você reage impulsivamente, entrega a elas exatamente o que procuram. Quando mantém a calma, preserva sua força. Hoje, você vai descobrir por que nunca reagir imediatamente a quem te fere é uma das estratégias mais inteligentes para proteger sua paz, sua dignidade e seu poder pessoal. Escreva nos comentários. Eu escolho responder com sabedoria. Comecemos. A vingança através das emoções sempre sai pela culatra. A vingança emocional parece poderosa no momento, mas na maioria das vezes, ela é apenas dor procurando uma forma de escapar. E a dor raramente pensa com clareza. Maquiavel compreendia que a vingança sem disciplina conduz à autodestruição. Quando as emoções assumem o controle, as pessoas tomam decisões das quais se arrependem pelo resto da vida. Mensagens enviadas por impulso, humilhações públicas, discussões explosivas, tentativas desesperadas de machucar quem as feriu. Naquele instante, tudo parece justificável. O ego sussurra: ele me feriu. Agora eu vou feri-lo também. Mas a vingança emocional geralmente revela fraqueza, não força. Por quê? Porque demonstra que a outra pessoa ainda possui influência sobre seu estado emocional. Mostra que ela continua ocupando espaço dentro da sua mente. E isso não é poder, é prisão emocional. Os manipuladores, na verdade, esperam por sua vingança emocional. Eles sabem que pessoas emocionalmente reativas dificilmente resistem à necessidade de demonstrar sua dor. E quando você reage impulsivamente, oferece ainda mais informações sobre si mesmo. Sua raiva revela apego. Sua obsessão revela dependência. Sua incapacidade de seguir em frente revela instabilidade interna. Enquanto isso, pessoas emocionalmente disciplinadas escolhem outro caminho. Elas compreendem que o silêncio frequentemente machuca mais os manipuladores do que qualquer ato de vingança, porque o silêncio remove completamente o acesso emocional. Maquiavel acreditava que o verdadeiro poder é estratégico, não impulsivo. Pessoas estratégicas pensam no longo prazo, pessoas emocionais pensam apenas no alívio imediato. E decisões tomadas para aliviar emoções momentâneas frequentemente criam consequências permanentes. Pense nos momentos dos quais você mais se arrepende. Provavelmente foram situações em que a emoção falou mais alto que a razão. É exatamente por isso que o domínio emocional é tão importante. Não porque emoções sejam uma fraqueza, mas porque emoções descontroladas distorcem a percepção. Uma mente tranquila enxerga consequências. Uma mente emocional enxerga apenas alívio. Por isso, pessoas verdadeiramente poderosas raramente procuram vingança emocional. Em vez disso, direcionam sua energia para o crescimento, para a disciplina, para a evolução, para a liberdade interior. Nada incomoda mais uma pessoa tóxica do que perceber que já não exerce influência sobre você. Sua tranquilidade torna-se uma prova de cura. Seu silêncio torna-se uma prova de independência. Seu progresso torna-se uma prova de que ela não conseguiu destruí-lo. E então algo inesperado acontece. As pessoas que antes se alimentavam de suas reações começam a perder completamente o acesso às suas emoções. É nesse momento que a dinâmica de poder muda. Se esta é a sua primeira vez no meu canal, peço que me ajude se inscrevendo e curtindo o vídeo. Assim, poderei continuar criando mais conteúdo como este no futuro. As pessoas te machucam para medir sua fraqueza. A maioria dos insultos não é um ataque emocional, é um experimento psicológico. Essa é uma das verdades mais desconfortáveis sobre a natureza humana. Muitas pessoas não tentam destruir você imediatamente. Primeiro, elas tentam estudá-lo. Querem descobrir o quão estável você é emocionalmente. Querem saber o que o afeta. Querem descobrir o quão fácil é perturbar sua paz. E no instante em que você reage impulsivamente, revela mais sobre si mesmo do que imagina. Maquiavel compreendia que as interações humanas frequentemente são negociações silenciosas de poder. Por trás das conversas, dos conflitos e das discussões, as pessoas estão constantemente avaliando umas às outras.
Quem perde a calma primeiro? Quem busca a aprovação? Quem não consegue controlar a própria raiva? Quem precisa desesperadamente de validação? As respostas para essas perguntas determinam silenciosamente quem possui o controle da situação. Observe os manipuladores. Raramente atacam de forma direta no início. Eles começam com pequenas provocações. Um comentário desrespeitoso, uma resposta fria, uma piada sarcástica, uma traição aparentemente insignificante. E então observam. Não observam suas palavras, observam sua reação. Porque as reações revelam vulnerabilidades emocionais. Uma reação cheia de raiva revela inseguranças. Uma reação desesperada revela dependência emocional. Uma reação excessivamente defensiva expõe medos ocultos. A verdade é simples. O verdadeiro poder começa quando você deixa de permitir que outras pessoas tenham acesso emocional à sua mente. Por isso, manipuladores emocionalmente inteligentes conseguem controlar relacionamentos inteiros sem usar força. Eles apenas observam padrões, aprendem o que desperta ciúme, o que provoca insegurança, o que gera desespero. E depois utilizam essas emoções como ferramentas de controle. Maquiavel alertava que quem não governa a si mesmo acaba sendo governado pelos outros, e isso se torna especialmente evidente durante conflitos emocionais. Quando alguém o insulta e você explode imediatamente, essa pessoa aprende algo importante. Aprende que pode controlar suas emoções sempre que desejar, mas quando alguém tenta provocá-lo e recebe apenas um silêncio calmo em resposta, a dinâmica muda instantaneamente. Agora a insegurança passa para o outro lado. A incerteza cria desconforto, e poucas coisas incomodam tanto o ser humano quanto a imprevisibilidade emocional. As pessoas se sentem seguras quando acreditam que sabem como controlar os outros. Mas quando você se recusa a reagir da forma esperada, interrompe completamente essa sensação de controle. É por isso que o silêncio é tão poderoso. Não porque seja fraqueza, mas porque obriga as pessoas a lidar com seus próprios pensamentos. E a maioria delas não gosta disso. As pessoas mais fortes raramente são as mais agressivas. São aquelas que conseguem manter a compostura, enquanto todos ao redor perdem o controle. Esse tipo de disciplina cria presença, cria respeito, cria autoridade. E quando as pessoas percebem que não conseguem provocá-lo facilmente, muitas simplesmente param de tentar. Porque manipuladores preferem alvos fáceis. Da próxima vez que alguém lhe faltar com respeito, faça uma pausa. Observe atentamente. E pergunte a si mesmo: essa pessoa está expressando suas emoções ou está testando as minhas? Esse simples momento de consciência pode mudar completamente sua vida, porque quem domina suas reações se torna extremamente difícil de controlar. As pessoas reagem porque o ego foi ferido. A maioria das reações emocionais não nasce da dor, nasce do orgulho ferido. Esta é uma das verdades mais difíceis de aceitar sobre a natureza humana, porque o ego é extremamente habilidoso em se esconder. Ele convence as pessoas de que estão defendendo a justiça, a dignidade ou a verdade, quando na realidade estão defendendo apenas a própria imagem. Alguém o ignora, alguém o rejeita, alguém demonstra falta de respeito e de repente sua mente fica obcecada pela situação. Nem sempre porque o acontecimento foi devastador, mas porque seu ego interpreta aquilo como uma ameaça ao seu valor pessoal. Maquiavel compreendia que os seres humanos são profundamente movidos pelo orgulho. As pessoas desejam sentir-se importantes, valiosas, respeitadas. E quando essa imagem é ameaçada, as emoções explodem. É por isso que insultos podem parecer tão poderosos. As palavras em si muitas vezes têm pouco significado, mas o ego lhes atribui um enorme peso emocional. Uma pessoa segura de si consegue ouvir críticas sem desmoronar emocionalmente, porque sua identidade está firmemente construída. Já uma pessoa insegura reage de forma intensa, porque a crítica toca feridas que já existiam antes. E os manipuladores entendem isso perfeitamente. Eles procuram sensibilidades emocionais,
observam inseguranças, estudam necessidades de validação, porque a pessoa mais fácil de controlar é aquela que precisa desesperadamente da aprovação dos outros. Quanto mais sua autoestima depender de opiniões externas, mais vulnerável você se torna. Por isso, uma única frase pode destruir completamente a paz de alguém. Não porque a frase seja poderosa, mas porque o ego lhe atribuiu significado. Maquiavel acreditava que a independência emocional era essencial para o poder. Uma pessoa viciada em aprovação torna-se escrava da opinião pública. E a opinião pública muda constantemente. Hoje elogiam, amanhã criticam. Se suas emoções acompanham cada opinião, sua paz nunca será estável. É por isso que pessoas emocionalmente fortes separam sua identidade das circunstâncias passageiras. Elas entendem algo importante. Nem todo insulto merece investimento emocional. Nem toda traição merece um colapso. Nem todo mal-entendido merece explicações intermináveis. Às vezes, a resposta mais poderosa é o desapego. Porque quando seu ego deixa de exigir validação constante, a manipulação perde força. Observe pessoas extremamente reativas. Elas sentem necessidade de provar seu valor o tempo todo. Defendem-se constantemente. Explicam-se sem parar. Tentam corrigir qualquer mal-entendido. Por quê? Porque o ego teme perder sua imagem. Mas pessoas emocionalmente disciplinadas compreendem algo mais profundo. As pessoas continuarão interpretando você da forma que desejarem. Você não controla isso. Tentar forçar compreensão em quem decidiu não compreender apenas esgota sua energia. E é nesse momento que a verdadeira liberdade começa. Quando você deixa de depender da aprovação emocional dos outros, suas reações ficam mais tranquilas, sua mente se torna mais clara, sua estabilidade aumenta, porque sua paz deixa de estar nas mãos de terceiros. Maquiavel compreendia que as pessoas mais fortes costumam ser aquelas que menos necessitam de validação. E quando seu ego se torna menos reativo, outra verdade desconfortável surge diante de você. As pessoas geralmente respeitam mais a força emocional do que a emoção em si. O controle emocional é a forma mais elevada de poder. Se alguém consegue controlar suas emoções, essa pessoa se torna seu mestre. Pode parecer uma afirmação dura, mas é uma das verdades psicológicas mais importantes que você pode compreender. A maioria das pessoas acredita que o poder vem do dinheiro, do status, da aparência ou da força física, mas Maquiavel enxergava algo muito mais profundo. Uma pessoa incapaz de controlar suas próprias emoções jamais conseguirá controlar verdadeiramente sua vida. Porque a instabilidade emocional cria vulnerabilidade. Quando a raiva o domina, suas decisões se tornam previsíveis. Quando a insegurança o domina, seu comportamento se torna desesperado. Quando a dor emocional assume o controle, manipuladores encontram uma porta aberta para entrar em sua mente. E os seres humanos reconhecem isso instintivamente. Observe qualquer conflito. A pessoa que grita, que entra em pânico, que perde completamente o controle. Geralmente perde autoridade psicológica imediatamente. Enquanto isso, a pessoa que permanece calma parece mais forte antes mesmo de dizer uma única palavra. Por quê? Porque a compostura é um sinal de força oculta. Os seres humanos associam autocontrole emocional à confiança, à inteligência, à estabilidade. Quem permanece tranquilo sob pressão transmite segurança emocional. E segurança emocional gera presença. É por isso que pessoas emocionalmente disciplinadas frequentemente intimidam outras sem sequer tentar. Sua calma cria incerteza. Ninguém consegue prevê-las facilmente. Ninguém consegue manipulá-las facilmente. Ninguém consegue lê-las completamente. E a imprevisibilidade gera poder. Maquiavel compreendia que reações emocionais expõem fraquezas internas. Cada explosão impulsiva revela algo escondido. Medo, orgulho, dependência emocional, necessidade de aprovação, insegurança. Isso não significa que emoções sejam ruins. Emoções são humanas. Mas emoções sem controle são perigosas, porque colocam seu estado interno nas mãos de outras pessoas. E o mundo está cheio de indivíduos dispostos a explorar vulnerabilidades emocionais para benefício próprio. As pessoas mais fortes entendem algo que a maioria nunca aprende.
Nem toda batalha merece uma reação. Nem toda provocação merece sua energia. Nem todo insulto merece sua atenção. Às vezes, o silêncio protege mais poder do que qualquer resposta. Pense nas pessoas mais respeitadas que você conhece. Elas raramente reagem imediatamente. Primeiro observam, depois refletem. Só então falam. Essa paciência emocional cria peso psicológico. Quando você fala com menos emoção, suas palavras ganham valor. Quando reage menos, suas reações passam a ter mais impacto. Quando mantém a calma enquanto outros se descontrolam, sua estabilidade se torna visível para todos. E estabilidade emocional é algo raro. A maioria das pessoas é impulsiva. A maioria busca validação. A maioria reage imediatamente ao desconforto. Por isso, a disciplina emocional parece quase sobrenatural nos dias de hoje, mas continua sendo uma das formas mais poderosas de força psicológica. Uma mente calma enxerga com clareza. Uma mente emocional reage às cegas. É exatamente por isso que manipuladores criam caos emocional. Pessoas confusas são mais fáceis de controlar. Pessoas emocionalmente instáveis são mais fáceis de influenciar. Mas quando você permanece calmo, a principal arma deles desaparece, sua reação. Da próxima vez que alguém tentar provocá-lo, faça algo simples. Respire profundamente. Diminua o ritmo. Observe mais do que fala. Porque, na maioria das situações, a pessoa mais calma controla o ambiente emocional. E quem controla o ambiente emocional, frequentemente, controla o resultado. Mas existe algo ainda mais poderoso do que o autocontrole. Algo que a maioria das pessoas jamais compreende completamente. Porque o silêncio não é vazio. O silêncio é uma arma psicológica. Não busque aprovação. Há algo que esgota mais do que uma discussão. Viver pedindo permissão para ser você. Essa necessidade silenciosa e bastante traiçoeira de que te entendam, te aprovem, te deem o tapinha nas costas ou pelo menos não te julguem. Porque sim, embora diga que não liga, há momentos em que você morde a língua para não incomodar, em que explica demais para não parecer estranho, em que se justifica como se fosse culpado de algo. Tudo para não perder uma aprovação que, sejamos honestos, nunca foi autêntica. E menos ainda, quando vem de uma pessoa tóxica que só sabe valorizar o que pode controlar. Aqui vai uma verdade incômoda. Quanto mais você precisa agradar, mais fácil é te manipular. A validação se torna uma isca. Te dão quando você faz o que esperam. Tiram quando você sai do roteiro. E você, sem perceber, vai moldando o seu jeito de ser para não perder esse visto positivo. Resultado: você se transforma num personagem de si mesmo. Um aceitável, um funcional, um que se encaixa, mas que não é você. E o pior de tudo é que o outro percebe. As pessoas tóxicas têm uma habilidade impressionante para detectar quem vive buscando aprovação. E uma vez que sentem o cheiro, usam isso. Sêneca, um dos grandes nomes da filosofia estoica, já dizia sem rodeios: a tranquilidade perfeita consiste na boa ordem da mente, no seu próprio domínio, não no aplauso alheio, não em que te entendam, não em que te digam que está no bom caminho. Porque o certo é que em muitas relações, se você começa a priorizar a sua paz, o outro começa a se incomodar. E não porque você esteja fazendo algo errado, mas porque já não está disponível para servir a dose diária de validação emocional dele. Quando você para de buscar aprovação, começa a respirar de verdade. Para de dar explicações desnecessárias. Para de contar a sua vida a quem só quer usar a sua história como munição. Para de justificar cada limite que coloca como se fosse culpado por cuidar de si mesmo. Porque você não é obrigado a convencer ninguém de que o que faz tem sentido, muito menos a alguém que já decidiu não te entender. E sim, pode ser que isso te faça parecer distante ou duro, mas sinceramente você prefere parecer mole para agradar ou firme para se respeitar? A chave está em parar de discutir sobre quem você é. Não tem que provar nada. Não tem que se explicar cada vez que decide agir diferente. Se algo não te cai bem, você diz. Se não quer estar, você vai embora. Se algo te incomoda, você marca o limite. Sem gritar, sem drama. Sem o famoso juro que não sou má pessoa, é só que... chega. Você não precisa defender a sua essência diante de quem nem sequer respeita o seu silêncio. Às vezes,
a melhor maneira de deixar as coisas claras é simplesmente parar de se explicar. E aí, chega uma paz que surpreende, porque descobre que quando não precisa convencer ninguém, você se liberta. Não está medindo as suas palavras, não está esperando uma reação, não está editando a sua autenticidade para não incomodar. É você. E isso incomoda, claro, porque tem gente que só se sente segura quando os outros giram ao seu redor. Quando você quebra esse padrão, o equilíbrio muda, mas não importa, porque você não está aqui para girar na órbita de ninguém, está para viver com clareza. A filosofia estoica ensina exatamente isso: manter-se sereno, não porque o ambiente permite, mas porque você decide não se mover por impulsos alheios. E isso inclui parar de correr atrás do gosto de você, do te entendo, do agora sim você se encaixa. Se algo se encaixa, que seja com você. Se alguém te aceita, que seja como você é. Se alguém fica, que não seja porque você se moldou, mas porque te viu completo e ainda assim decidiu te respeitar. Recuperar o respeito próprio não requer confronto. Não precisa gritar, eu me valorizo. Só precisa agir como quem já o faz. E quem o faz arrasta, não implora compreensão, não se dilui para ser aceito, fala com clareza. Se retira quando é necessário e não se desculpa por não ser o que os outros esperavam. Porque quem está em paz consigo mesmo para de mendigar espaço na vida de quem nunca soube compartilhá-lo. Então não, você não está sendo frio por parar de buscar aprovação. Está sendo livre, está voltando para si. E isso, embora incomode a alguns, é a coisa mais saudável que pode fazer por você e pelos outros. Porque quando você para de tentar agradar a todos, começa a agradar de verdade a si mesmo. Quem já não busca a aprovação, só escuta a sua própria voz e finalmente se entende. O poder do silêncio. Às vezes, a forma mais barulhenta de dizer chega é ficar calado. E não estou falando daquele silêncio constrangedor de quem não sabe o que dizer, mas daquele que escolhe não dizer. Porque você entendeu que nem tudo merece resposta, que nem toda provocação merece atenção, e que quem não sabe lidar com a sua calma também não merece a sua energia. Parece simples, mas custa, porque te ensinaram que se você não responde, você perde, que se você se cala, você se submete. E a realidade é justamente o contrário. Quem domina o silêncio domina o jogo, especialmente quando você tem à sua frente alguém que se alimenta da sua reação. O silêncio bem usado é uma arma refinada. Não é indiferença, nem covardia, nem falta de caráter. É estratégia, é autocontrole. É perceber que às vezes se explicar é inútil, não porque você não tenha razão, mas porque não interessa ao outro te entender. Ele só quer discutir, manipular ou ter a última palavra. E você, se já viveu isso, sabe do que estou falando. Lançam uma frase carregada de veneno. Você tenta esclarecer, se explicar, se justificar e no final termina esgotado, duvidando de si mesmo e ainda por cima sem ter resolvido nada. Pois aí está a chave. Saber quando calar te protege mais do que falar. Epicteto, um dos grandes nomes da filosofia estoica, dizia que não somos perturbados pelo que nos acontece, mas pelo que dizemos a nós mesmos sobre isso. E se você pensar bem, a maioria das suas discussões com pessoas tóxicas não nasce do que acontece, mas de como você responde. Se você não dá a réplica, se não entra no ringue, o combate fica pela metade e você frustra o outro, porque o silêncio, quando é firme, torna-se um limite invisível. Você não precisa gritar. Não me interessa discutir com você. Basta não entrar no jogo dele, olhar, respirar e continuar com a sua vida. Isso dói mais do que qualquer palavra ofensiva. Agora não confunda isso com abaixar a cabeça. Calar não é se render, não é tolerar o que te humilha, nem engolir o que te quebra. O silêncio útil é seletivo, é ativo, não passivo. É uma pausa consciente, não uma resignação disfarçada. Se você está se calando por medo, por insegurança ou porque não sabe como sair dali, isso não é autocontrole, é submissão. Mas se você escolhe não responder porque sabe que fazer isso te desgasta, te arrasta ou te rouba energia, então sim, você está aplicando o seu silêncio como quem coloca um muro sem levantar a voz. O curioso é que a maioria das pessoas tóxicas não sabe o que fazer com alguém que não reage. Elas se alimentam do caos, do drama, do conflito. Se você não entra nessa dinâmica, você as desconcerta.
Ficam mais irritadas, aumentam o tom, tentam te cutucar mais fundo porque não toleram não ter o controle. Mas se você mantém a sua calma, se sustenta o silêncio sem se perder, pouco a pouco elas esvaziam. É como se você tirasse o palco delas. Sem plateia não há espetáculo. E aqui vem algo fundamental. Não espere reconhecimento. Ninguém vai te aplaudir por se manter sereno quando poderia ter explodido. Às vezes nem você mesmo valoriza. Mas quando você vê que não se envolveu, que não disse nada do que depois se arrependeria, que não entregou a sua paz por uma discussão estéril, aí é quando você entende que o seu silêncio foi a sua vitória. Os estoicos falavam do domínio de si mesmo como a maior conquista. Não se trata de aguentar tudo, mas de decidir o que merece a sua resposta. E acredite, quando alguém insiste em te provocar e você responde com calma ou simplesmente não responde, esse gesto vale ouro porque te coloca acima do conflito, porque demonstra que você já não está ali para competir, nem para se justificar. E isso é poder, um poder que não precisa gritar para se sentir forte. O desafio é sustentar esse silêncio sem que ele te corroa por dentro, sem que se transforme numa panela de pressão. Por isso é importante que você o use com inteligência. Não cale o que você precisa dizer, mas aprenda a calar o que não precisa desperdiçar. Há silêncios que salvam relações e outros que as terminam. Você decide qual aplicar, mas o que está claro é que, quando se trata de pessoas tóxicas, menos é mais. Menos palavras, menos explicações, menos espaço. E sim, é provável que no início você se sinta estranho, que sinta que deveria ter dito algo, que deveria ter respondido, mas dê tempo ao tempo. Você verá que com cada silêncio que escolher, vai recuperando algo mais valioso que qualquer argumento: a sua paz. E quando isso acontece, você entende que ser implacavelmente calmo não é fraqueza, é uma forma superior de inteligência emocional. Nem sempre ganha quem fala mais. Às vezes vence quem decide não entrar. Escolher quando se retirar. Há uma ideia que colocaram na sua cabeça desde sempre: que desistir é perder, que se retirar é de covardes, que se você não luta até o final é porque lhe faltou caráter. E claro, lá vai você, aguentando conversas que te drenam, relações que já não têm sentido, batalhas que não levam a lugar nenhum, só para não sentir culpa, para não ficar como aquele que foi embora, como se ficar onde você não é valorizado fosse símbolo de maturidade. Spoiler: não é. Às vezes o maior ato de força é dar meia volta e não voltar, e fazer isso em silêncio, sem explicações, sem reprovações, só porque escolheu a paz em vez do desgaste. Nem todas as guerras se ganham gritando mais alto. Nem todas as verdades precisam ser defendidas. E nem todas as pessoas merecem que você fique explicando porque já não aguenta mais. Porque tem gente que não quer te entender, só quer te reter, te manter ali disponível, desgastado, apagado. E você, por essa absurda lealdade emocional, continua. Mesmo que já não acredite no que te dizem, mesmo que cada encontro te deixe mais cansado, mesmo que já não seja você quando está com eles. Mas, ei, pelo menos você não é aquele que abandonou, como se isso tivesse algum mérito. A filosofia estoica tem uma ideia muito clara: não lute onde não há propósito, não coloque a sua energia onde não tem nenhum controle, e isso também se aplica às relações. Às vezes não se trata de ganhar ou perder, mas de ir embora sem fazer escândalo, de cabeça erguida e alma leve, sem dramatizar, sem se justificar, sem esperar que o outro te dê razão. Você vai embora porque sim, porque já entendeu que não pode se curar onde adoece, que não pode respirar onde sempre está prendendo o ar, que há portas que, quando se fecham, não fazem barulho, mas libertam. Aprender a se retirar é um ato de inteligência emocional, porque implica reconhecer que há situações que não vão mudar, pessoas que não vão evoluir e vínculos que já não te sustentam. Não é fugir, é escolher não se desgastar mais. É saber que continuar investindo tempo, argumentos e paciência num lugar onde não há reciprocidade não é nobreza, é perda. E você já perdeu bastante. O problema é que te ensinaram que se afastar é sinônimo de fracasso. Mas a verdade é que às vezes é a coisa mais corajosa que você pode fazer. Afastar-se sem fazer barulho, sem deixar um discurso, sem buscar ter a última palavra. Soltar sem escândalo, sem bater portas, sem esperar que te peçam perdão. Soltar simplesmente porque já não te acrescenta.
Porque a calma que você sente quando desaparece vale mais do que qualquer conversa pendente. E sim, pode ser que digam que você é frio, que não deu oportunidade, que foi embora sem avisar. Mas sabe de uma coisa? Você não tem que ficar para convencer ninguém. Não é obrigado a justificar a sua paz. Não precisa explicar que há espaços onde a sua energia vai e não volta. Porque quem te valoriza de verdade não precisa de 1000 razões para entender o seu silêncio. E quem não o faz, também não as entenderia nem se você as escrevesse com luzes de neon. Ser implacavelmente calmo diante de pessoas tóxicas não significa aguentar tudo com um sorriso forçado. Significa saber quando se afastar com dignidade. Significa ver a tempestade chegando e escolher não ficar. Significa entender que a melhor resposta, muitas vezes, é a sua ausência, que nem sempre é preciso discutir, apontar ou expor. Às vezes, só é preciso não estar. Os estoicos não falavam de ficar no fogo para demonstrar fortaleza. Falavam de não deixar que o fogo te consuma, de conservar o seu centro, de se retirar quando sabe que já deu tudo. E quando você faz isso, quando se afasta sem ódio, sem drama, sem rancor, descobre algo brutal. Paz. Não a paz que vem de ter razão, mas a que vem de parar de se desgastar por coisas que você já não pode nem quer mudar. Então, na próxima vez que se sentir mal por pensar em ir embora, lembre-se disto. Nem todas as saídas são derrotas, algumas são renascimentos. Porque ir embora também é um ato de amor próprio, um ato de maturidade. Um lembrete de que você pode cuidar de si mesmo. Mesmo quando isso signifique decepcionar quem esperava que você fosse sempre aquele que fica. Nem tudo o que você deixa para trás é perda. Às vezes é o preço de voltar para si mesmo. A coerência como escudo. Há algo que não se nota à primeira vista, mas se sente. Aquilo que você transmite quando pensa uma coisa, diz outra e faz uma terceira. Insegurança, dúvida, ruído. E o pior, deixa a porta aberta para que os outros entrem para te questionar, confundir ou até usar. Especialmente as pessoas tóxicas, que têm um radar finíssimo para detectar incoerências. Porque onde há contradição, há brecha. E onde há brecha, há entrada. Por isso a coerência não é apenas uma virtude moral, é um escudo emocional, uma forma de se blindar sem levantar a voz, de proteger a sua paz sem ter que se defender o tempo todo. Quando o que você pensa, o que diz e o que faz vão na mesma direção, a vida pesa menos. Você não precisa lembrar de desculpas, justificar decisões, corrigir versões ou esclarecer mal-entendidos. Você está em paz porque não tem discurso duplo. E isso, num mundo onde todo mundo muda de opinião conforme a companhia, é quase um superpoder. Especialmente quando enfrenta pessoas que vivem do conflito, da chantagem emocional ou da manipulação sutil. Os estoicos tinham isso muito claro. Não se tratava de parecer virtuoso, mas de sê-lo. Não pelos outros, mas por si mesmo, porque sabiam que a incoerência interna é uma forma de fraqueza. Marco Aurélio, por exemplo, repetia uma e outra vez que a mente em ordem é a fonte da verdadeira liberdade. E essa liberdade começa quando você para de dizer o que não sente, de prometer o que não vai cumprir e de agir apenas para agradar. A coerência não é rigidez, é integridade. É dizer não quando você quer dizer não, sem enfeites. É não se comprometer com o que sabe que não vai sustentar, mesmo que soe bonito. Porque as palavras vazias não desgastam apenas o outro, desgastam você. Você termina se sentindo em dívida consigo mesmo, acumulando pequenas traições internas que depois se transformam em ansiedade, culpa ou raiva contida. Tudo por não ter sido claro desde o início. E sim, pode ser que você diga menos coisas, que tenha menos promessas a oferecer, que o seu discurso soe mais seco, mas o que você disser será definitivo. Porque uma pessoa coerente não precisa levantar a voz para se fazer respeitar. Já impõe respeito pela presença, porque transmite algo muito difícil de quebrar: confiança em si mesmo. E isso, diante de uma pessoa tóxica, é uma barreira intransponível. Porque os manipuladores vivem da desordem alheia, questionam o que você diz, põem em dúvida o que você faz e fazem você sentir que sempre está errado. Mas quando você está alinhado consigo mesmo, não há argumento que te mova. A manipulação se alimenta das suas contradições. Se você diz que vai cortar contato, mas volta a responder. Se diz que algo te incomoda,
mas sorri para não desagradar. Se promete que vai colocar um limite, mas depois o apaga com explicações. Aí é onde você perde força. Mas se o que você diz é o que você faz, e o que você faz nasce do que você pensa, então tudo se equilibra. E você, sem levantar a voz, sem entrar em jogos, começa a ser impenetrável. Ser coerente também implica soltar a necessidade de agradar, porque muitas vezes você promete o que não quer cumprir só para não ficar mal, só para evitar o conflito, mas fica pior consigo mesmo, e o conflito você tem igual, só que por dentro. Então é melhor ser claro desde o princípio. Se não quer, não quer. Se não pode, não pode. Se não tem a ver com você, diga. E se isso incomodar, que incomode. No final, dói mais se trair do que decepcionar o outro. E é aí onde nasce uma calma diferente. Uma tranquilidade que não depende de que tudo esteja em ordem lá fora, mas de que você esteja em ordem por dentro, porque sabe que o que faz tem sentido, que não está agindo pela culpa, nem pela necessidade de ser entendido. Você age a partir da sua verdade, e quando isso acontece, já não precisa convencer ninguém, nem se defender, nem se justificar. Basta estar, sustentar a sua linha, saber que não há nada a temer porque não há nada a esconder. A filosofia estoica não pede que você seja perfeito, pede que seja congruente, que não prometa calma se por dentro é um furacão, que não pregue limites se você mesmo os cruza, que não fale de paz se continua se traindo para se encaixar. Ser coerente não é impressionar ninguém, é poder dormir tranquilo, é poder se olhar no espelho sem evasivas, é poder dizer, isto sou eu, e que isso te baste. Porque quando tudo se alinha, o que pensa, o que sente, o que faz, o barulho de fora já não te penetra. E as pessoas tóxicas que vivem desse barulho já não encontram por onde entrar. Não porque você se fechou, mas porque finalmente se ordenou. A verdadeira paz não é que ninguém te ataque, mas que nada do que digam te contradiga por dentro.